Eu sempre achei que conhecia minha família. Nasci e cresci em Madureira, no coração do Rio de Janeiro, onde todo mundo conhece todo mundo, mas ao mesmo tempo, ninguém sabe nada sobre ninguém. Desde pequena, aprendi que algumas perguntas não devem ser feitas. O silêncio era um pacto dentro de casa, algo que eu nunca compreendi completamente. Meu pai, Orestes Andrade, era um homem respeitado na vizinhança. Trabalhava como mecânico, tinha uma clientela fiel e um jeito seguro de falar, como se soubesse de coisas que ninguém mais sabia. Eu o admirava quando criança, até o dia em que tudo mudou. Orestes nunca foi um homem de dar explicações. Quando eu perguntava por que ele sumia por dias sem avisar, ele apenas respondia que era por causa do trabalho. Eu era jovem demais para entender, mas me incomodava perceber como minha mãe ficava nervosa quando ele saía sem dizer para onde ia. Com o tempo, aprendi a não perguntar. A vida seguia seu curso. Eu cresci, comecei a trabalhar como radialista e me tornei conhecida por narrar histórias de crimes na Rádio Nacional. Irônico, não? Passei décadas contando histórias de assassinos, sem saber que uma das mais macabras estava dentro da minha própria casa. Se você está assistindo essa história, me diga de onde você está ouvindo. Quero saber até onde essa verdade vai chegar, porque eu passei a vida sem saber que estava cercada por um segredo que talvez nunca devesse ter sido descoberto. O que eu encontrei depois da morte do meu pai me fez questionar tudo o que eu acreditava. Fez com que eu me perguntasse se, no fim das contas, eu realmente conhecia o homem que me criou. O silêncio dentro da minha casa, que sempre me incomodou, tinha uma razão. Eu só não imaginava que essa razão fosse tão assustadora. Meu pai morreu repentinamente em 1979. Era um dia quente no Rio. E eu ainda me lembro do cheiro da poeira misturada com gasolina dentro da oficina onde ele trabalhava. Orestes caiu no meio do expediente, fulminado por um infarto. Quando recebi a ligação, larguei o microfone da rádio no meio de uma transmissão e corri para lá. Cheguei a tempo de vê-lo sendo levado, mas já era tarde. O homem que eu passei a vida tentando entender se foi sem me dar as respostas que eu queria. E talvez essa tenha sido a coisa mais frustrante de todas. O velório foi estranho. Esperava que a oficina ficasse lotada, que os clientes, os amigos, os conhecidos de sempre aparecessem. Mas a maior parte das pessoas que passaram por ali ficaram pouco tempo. Vi rostos familiares, vizinhos que murmuravam entre si, mas ninguém parecia realmente triste. O único que me chamou a atenção foi um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele ficou parado no fundo, olhando fixamente para o caixão, sem se aproximar. Quando nossos olhares se cruzaram, ele simplesmente virou as costas e saiu. Algo nele me deixou inquieta, mas eu estava ocupada demais para correr atrás de respostas naquele momento. Dias depois do enterro, minha mãe se fechou em um luto silencioso. Eu tentei me aproximar, mas ela se recusava a falar sobre meu pai. Era como se quisesse enterrar não apenas o corpo, mas a história dele também. Então comecei a organizar os pertences de Orestes por conta própria. Foi assim que encontrei a caixa. Era uma caixa de madeira escura, bem escondida no fundo do armário. Tinha um cadeado enferrujado, mas nada que um alicate velho da oficina não resolvesse. Quando abri, senti meu estômago revirar. Havia ali coisas que não faziam sentido para um mecânico. A caixa continha jornais antigos, cartas e um gravador com fitas cassete. Os recortes de jornal eram estranhos. Todos falavam sobre crimes que aconteceram entre os anos 40 e 60 no Rio de Janeiro. Notícias de assassinatos brutais, de corpos encontrados em terrenos baldios, de mulheres desaparecidas. O que me fez tremer não foram as manchetes em si, mas o fato de que algumas delas tinham marcações feitas à mão, pequenos círculos ao redor de datas e locais, como se fossem pistas de algo ou recordações. Parei por um instante, sentindo minha respiração ficar pesada. Peguei uma das cartas. A letra era conhecida. Meu pai nunca foi um homem de escrever muito, mas eu reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. A carta dizia: "Eu fiz o que precisava ser feito. Você sabe que não podia deixá-las vivas." As palavras pareciam ecoar na minha cabeça. Quem eram elas? Quem não podia ter sido deixada viva?
Meu coração batia tão forte que eu podia sentir as batidas pulsando em meus dedos. Liguei o gravador sem saber o que esperar. A fita rodou, arranhando levemente o silêncio do meu quarto. Então, ouvi a voz do meu pai. Ele falava calmamente, como se estivesse conversando com alguém. Mas o que ele dizia me fez sentir um arrepio gelado na espinha. Ele narrava em detalhes um crime. Falava da noite, da maneira como tudo aconteceu, dos gritos abafados. Era um relato frio, sem emoção. Meu pai estava descrevendo um assassinato como se estivesse contando uma receita de bolo. Parei a gravação, minha mente girando. Peguei outro jornal da Caixa. Um recorte sobre uma jovem desaparecida em 1955. A notícia dizia que o caso nunca foi resolvido. A foto da moça sorrindo para a câmera parecia me encarar. Meu pai conhecia essa história. Meu pai sabia detalhes que ninguém mais sabia. Minha garganta secou. Seria possível? Seria possível que Orestes, o homem que me criou, o mecânico de Madureira, fosse um assassino? Eu queria correr até minha mãe, mostrar a Caixa, pedir explicações, mas algo dentro de mim me segurou. Alguma coisa me dizia que, se ela soubesse de tudo isso e nunca me contou, é porque não queria que eu soubesse. Talvez, no fundo, minha mãe também tivesse medo da resposta. Eu estava sozinha nessa busca por verdades que talvez nunca devessem ter sido descobertas. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Continuaria investigando ou enterraria essa história junto com meu pai? Me conta nos comentários. Quero saber se vocês teriam coragem de seguir adiante ou se parariam por aqui. A noite foi longa. Depois de encontrar aquela caixa, fiquei sentada no chão do quarto, cercada por jornais velhos, cartas escritas à mão e fitas cassete que eu não sabia se queria ouvir. Minha mente girava. O que exatamente eu tinha acabado de descobrir? Até aquele momento, meu pai era um homem comum, um mecânico de Madureira que passava os dias entre graxa e ferramentas. Mas agora, tudo parecia diferente. As fotos das vítimas nos jornais, as anotações precisas ao redor das datas, a gravação com aquela voz fria descrevendo um crime como se fosse um acontecimento qualquer. Eu queria acreditar que era tudo um engano, mas não era. Passei horas relendo as cartas, tentando encaixar as peças desse quebra-cabeça que, de repente, tinha se tornado a minha vida. Havia nomes mencionados, fragmentos de frases que pareciam trocadas entre meu pai e alguém que eu ainda não sabia quem era. Algumas das cartas estavam assinadas com um nome que nunca tinha ouvido antes: Álvaro. Esse era o nome que aparecia nos rodapés das páginas amareladas, ao lado de mensagens que não faziam sentido imediato, mas carregavam um peso que eu ainda não conseguia entender. Minha cabeça doía. Me levantei, peguei a caixa e empurrei tudo de volta para dentro dela. Fechei o cadeado como se aquilo pudesse impedir as verdades ali dentro de escaparem. Mas era tarde demais. Eu já sabia. Agora não havia mais como fingir que nada tinha acontecido. Meu pai escondeu algo e eu precisava descobrir o que era. O problema era por onde começar. Não podia simplesmente chegar na delegacia e dizer que achava que meu falecido pai tinha sido um assassino. Eu precisava de mais, de provas concretas. Decidi fazer algo simples. Fui até a sala e liguei o rádio. O som familiar da programação noturna me deu uma falsa sensação de normalidade. Durante anos, esse foi o meu mundo. Eu era a voz que entrava nas casas das pessoas, narrando crimes, contando histórias de mistério e justiça. Mas agora, eu era a protagonista de uma dessas histórias. E, ironicamente, nem sabia por onde começar a investigar. Meus dedos tamborilavam na mesa. Peguei o telefone e disquei o número de um velho amigo. Um jornalista aposentado que conhecia mais histórias sombrias do Rio do que qualquer arquivo da polícia. Falei com ele sem revelar muito. Perguntei se ele se lembrava de algum caso de desaparecimento em Madureira nos anos 50 e 60. Ele riu do outro lado da linha. Você quer uma lista completa? Naquela época, muita gente sumia e ninguém ligava. Mas por quê? Respirei fundo. Fiz um esforço para que minha voz soasse casual. Estou investigando uma história antiga. Talvez faça um especial no rádio. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então mencionou um caso. O nome que ele disse fez meu coração disparar. Maria das Graças, 1955.
Jovem, morava sozinha, desapareceu depois de sair do trabalho. Nunca mais foi vista. Uma das cartas de meu pai mencionava esse nome. O mesmo nome que estava circulado nos jornais dentro da caixa. A sensação de enjoo voltou. Agradeci rapidamente e desliguei, segurando o telefone com força. Então era real. Não era um engano. Meu pai estava envolvido nisso de alguma forma. Na manhã seguinte, fui visitar minha mãe. Ela morava no mesmo sobrado há anos. E quando abri a porta, senti o cheiro do café fresco misturado ao perfume de lavanda que sempre usava. Ela me olhou de relance e voltou a mexer na panela. Achei que não viria tão cedo. Peguei uma xícara no armário e me sentei. Encontrei algumas coisas do papai. Uma pausa. O som da colher batendo na panela parou por um instante. O quê? Ela ainda não me olhava nos olhos. Jornais antigos, cartas, um gravador. Eu vi quando seus ombros tensionaram. Ela se virou devagar, os olhos escuros fixos nos meus. O que você quer saber? Minha boca secou. Tinha tantas perguntas que eu não sabia por onde começar. Quem era Álvaro? Meu pai falava sobre ele nas cartas. Ela fechou os olhos por um instante. Quando voltou a olhar para mim, parecia cansada. Isso não tem nada a ver com você, Dalvina. Deixe o passado onde ele está. Mas não dava para deixar o passado onde estava. Eu já tinha aberto a porta. Me levantei, coloquei as mãos na mesa e a encarei. Meu pai estava envolvido nos desaparecimentos dessas mulheres? O silêncio dela foi a pior resposta possível. Ela desviou o olhar, respirou fundo e disse, quase num sussurro, você nunca vai estar pronta para saber a verdade. Senti meu coração apertar. Minha mãe sabia, e se ela sabia, então era pior do que eu imaginava. Saí da casa dela com mais dúvidas do que antes. Peguei um táxi e pedi para me levar ao centro. Precisava de um café, um momento para pensar. Mas enquanto olhava a cidade passando pela janela, uma ideia me ocorreu. E se eu fosse até a delegacia? Mas não como filha tentando resolver um mistério pessoal. Como radialista, poderia fingir que estava trabalhando em uma matéria e pedir acesso a arquivos antigos. Se meu pai realmente tinha um segredo, talvez a polícia soubesse. Cheguei à delegacia e me apresentei. Um dos investigadores mais velhos, um senhor de cabelos grisalhos, me reconheceu. O que uma voz famosa do rádio está fazendo por aqui? Sorri, tentando parecer descontraída. Quero informações sobre crimes antigos, casos sem solução. Talvez faça um especial. Ele cruzou os braços. Antigos quanto? Anos 50, 60, principalmente na Zona Norte. Ele franziu o senho. Por quê? Dei de ombros. Histórias mal resolvidas sempre atraem audiência. Ele hesitou, mas depois foi até uma prateleira de arquivos e puxou uma pasta grossa. Quando abriu, meu estômago revirou. Eram relatórios de desaparecimento. Vários. E um deles era de Maria das Graças, a mulher cujo nome estava nas cartas do meu pai. Senti um arrepio gelado na espinha. O investigador me olhou por cima dos óculos. Você não deveria estar mexendo com isso. Engoli em seco. Talvez fosse verdade. Talvez eu devesse parar. Mas algo dentro de mim gritava que eu precisava continuar. Se você chegou até aqui, eu tenho um convite para você. Fique comigo até o final dessa história. Porque o que eu descobri depois fez minha vida virar de cabeça para baixo. E eu garanto que você não vai acreditar no que vem a seguir. Segurei aquela pasta nas mãos por um tempo que pareceu infinito. O arquivo de desaparecimento de Maria das Graças estava diante de mim, encardido pelo tempo, com folhas amareladas e cheias de anotações que pareciam não ter sido lidas há décadas. Eu sabia que não devia estar ali, que aquilo não era um caso meu, mas não conseguia evitar. Meu pai estava envolvido nisso de alguma forma. A cada nova página que eu virava, o peso daquela descoberta crescia nos meus ombros. O investigador continuava me observando. Você está pálida, Dalvina. Quer sentar? Minha boca estava seca. Balancei a cabeça tentando encontrar a voz. Eu conheço esse nome. Ele arqueou as sobrancelhas. Conhece? Como assim? Fechei a pasta e a empurrei de volta para ele. Não sei. Talvez só tenha ouvido falar. Não queria que ele soubesse demais. Se eu continuasse perguntando por um caso tão antigo, cedo ou tarde ele perguntaria por quê. E eu não sabia o que responder. Saí da delegacia com a cabeça rodando. A cada passo, sentia o peso da verdade me puxando para baixo. Peguei um táxi e fui direto para casa. Quando cheguei, me joguei no sofá e encarei o teto. Eu precisava pensar, eu precisava saber se estava pronta para continuar. Meu pai era um assassino.
Eu queria mesmo descobrir isso. Respirei fundo. A resposta já estava dentro de mim. Eu não tinha escolha. Eu precisava ir até o fim. Peguei a caixa novamente e sentei no chão. As cartas estavam todas ali, espalhadas como peças de um quebra-cabeça, do qual eu ainda não tinha a imagem completa. Peguei uma das fitas cassete e coloquei no gravador. O som chiado preencheu o silêncio do quarto. Meu coração batia forte. Então, a voz do meu pai ecoou. Ele falava devagar, como se estivesse se lembrando de cada detalhe. A noite estava quente, a rua deserta. Ela tentou correr. Meu corpo gelou. Ele estava descrevendo um crime. Não era um relato qualquer. Não era uma conversa jogada fora. Era uma confissão. Um depoimento gravado, guardado e trancado dentro de uma caixa. Ele falava dos gritos abafados, da respiração acelerada, da força que precisou usar. Minha mente gritava para que eu parasse a fita, mas minhas mãos estavam congeladas. Eu ouvia tudo, cada palavra, cada pausa. Meu pai não era quem eu pensava que fosse. Desliguei o gravador e fechei os olhos. O que eu deveria fazer? A polícia sequer acreditaria em mim? Não havia provas concretas, apenas palavras gravadas em fitas antigas. Ninguém poderia ser condenado por isso. Mas dentro de mim, eu já sabia a verdade. Ele fez aquilo. E se fez uma vez, quantas outras vezes teria feito? Quantos nomes estavam escondidos dentro daquela caixa? Peguei a lista de jornais e comecei a comparar as datas. Eram muitas. Muitas mulheres que desapareceram e nunca foram encontradas. Foi então que me lembrei do homem misterioso no velório. Ele parecia conhecer meu pai. Talvez ele soubesse de alguma coisa. Eu precisava encontrá-lo. Mas como? Não sabia seu nome, não sabia onde procurá-lo. Era um fantasma, uma sombra que apareceu apenas para desaparecer logo depois. Fechei os olhos e tentei lembrar de qualquer detalhe. Um anel. Ele usava um anel grande, dourado, com um símbolo gravado. Talvez fosse uma pista. Na manhã seguinte, fui até o bairro onde meu pai costumava frequentar antes de morrer. Um bar velho, com portas de madeira descascada e cheiro de cachaça impregnado nas paredes. O dono me reconheceu assim que entrei. Você é a filha do Orestes, né? Confirmei com um aceno. Meu pai vinha muito aqui? Ele riu. Muito. Mais do que devia. Suspirei. Você conhece um homem que usava um anel dourado, grande, com um símbolo estranho? Ele parou de rir. Seu rosto ficou sério. O bar ficou em silêncio por um instante. Ele limpou as mãos no avental sujo e se inclinou sobre o balcão. Esse homem não é alguém com quem você quer mexer? Meu estômago revirou. O que isso significava? Quem era ele? O que ele sabia sobre o meu pai? O dono do bar olhou para os lados antes de falar de novo. Ele costumava vir aqui. Sempre ficava no canto, falava pouco. Mas todo mundo sabia que ele e seu pai tinham negócios. Que tipo de negócios? Ele bufou. Você já sabe a resposta. Aquela conversa não me levou a lugar nenhum. Eu sabia que ele escondia algo, mas também sabia que não adiantava insistir. Saí do bar frustrada, sentindo que cada vez que eu tentava encontrar respostas, acabava com mais perguntas. Caminhei pelas ruas do bairro, tentando entender o que meu pai fazia, com quem ele se envolvia. Tudo aquilo parecia um pesadelo, algo tirado de um livro policial. Mas era minha vida, e eu precisava continuar. Passei o resto do dia organizando as cartas, tentando encontrar algum padrão, alguma ligação entre os nomes que apareciam nos jornais e as anotações do meu pai. Era como um jogo de quebra-cabeça, onde todas as peças pareciam erradas, até que encontrei um nome repetido, Álvaro. Esse nome aparecia em mais de uma carta, e eu sabia que já tinha visto antes. Mas onde? Comecei a vasculhar a caixa novamente, procurando qualquer coisa que pudesse me dar mais informações. Foi quando encontrei um endereço. Era um papel pequeno, dobrado no meio, com letras escritas às pressas. Rua dos Inválidos, número 72. Meu coração acelerou. Um endereço, uma pista real. Talvez Álvaro fosse a chave para entender tudo isso. Talvez ele soubesse o que meu pai realmente fez. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que eu deveria tomar cuidado. Se meu pai era perigoso, então aqueles com quem ele se envolvia também eram. Peguei o telefone e disquei o número do meu amigo jornalista. Preciso que você descubra para mim quem mora na Rua dos Inválidos, número 72. Ele fez uma pausa. Dalvina, no que você está se metendo? Respirei fundo. Eu só preciso saber.
Ele suspirou do outro lado da linha. Me dá um tempo. Vou ver o que consigo. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada, encarando o pedaço de papel. Minha respiração estava acelerada. Eu sabia que a partir desse momento não havia mais volta. Se você ainda está aqui comigo, quero te pedir algo. Se inscreva e ative as notificações. Eu preciso que você acompanhe essa história até o final, porque as próximas revelações vão te deixar sem palavras. A noite caiu sobre Madureira, mas minha mente continuava trabalhando como se fosse dia. O nome Álvaro não saía da minha cabeça, assim como o endereço anotado às pressas naquele pedaço de papel. Rua dos Inválidos, número 72. Eu sabia que precisava descobrir quem morava lá, mas uma parte de mim hesitava. Cada nova peça que eu encaixava nesse quebra-cabeça só tornava o cenário mais assustador. E se eu estivesse mexendo com algo muito maior do que conseguia entender? O telefone tocou e eu me sobressaltei. Peguei o aparelho e reconheci a voz do meu amigo jornalista do outro lado da linha. Dalvina, você não vai acreditar no que eu descobri. Apertei o telefone contra o ouvido. Me diga. Ele respirou fundo antes de continuar. O endereço que você me passou pertence a um homem chamado Álvaro de Mendonça. Meu peito apertou. Ele ainda está vivo? A resposta veio depois de alguns segundos de silêncio. Ele morreu em 1982. Mas tem mais. Álvaro foi policial militar nos anos 50 e 60 e foi expulso da corporação. Minha cabeça girava. Um policial expulso da força. Isso só acontecia em casos muito graves. Fechei os olhos e tentei organizar as informações. Se Álvaro era um ex-policial e tinha alguma ligação com meu pai, isso significava que o buraco era ainda mais profundo do que eu imaginava. Olhei para os jornais dentro da caixa, as notícias de desaparecimento, as cartas trocadas entre ele e meu pai. Agora tudo fazia sentido. Eles estavam envolvidos em algo que ninguém podia saber. Decidi que não tinha escolha. Peguei minha bolsa, respirei fundo e saí. Peguei um táxi e dei o endereço. O motorista não questionou nada, apenas dirigiu em silêncio pelas ruas escuras. O Rio de Janeiro à noite tinha uma atmosfera diferente, cheia de sombras projetadas pelos postes quebrados e ruídos distantes que nunca se sabia de onde vinham. Quando chegamos ao destino, o número 72 estava na minha frente, um sobrado antigo, com janelas de madeira e portão de ferro. A casa parecia vazia. Toquei a campainha e esperei. Nada. Toquei de novo. O silêncio me respondeu. Olhei em volta e vi uma vizinha fechando as janelas do outro lado da rua. Me aproximei e chamei. Ela olhou desconfiada, mas abriu a janela devagar. Boa noite. Estou procurando alguém que morava aqui. Álvaro de Mendonça. O olhar dela ficou sombrio. Ela fez um sinal de cruz antes de responder. Esse nome não é falado por aqui há muito tempo. Meu coração acelerou. Ela olhou em volta antes de continuar. Álvaro era um homem perigoso. Fizeram questão de esquecer que ele existiu. Engoli em seco. Eu preciso saber mais. Minha família pode ter conhecido ele. Ela hesitou. Não sei se você deveria mexer nisso, menina. Não tem coisa boa nesse passado. Mas eu insisti. Por favor, o que ele fazia? A resposta veio como um soco no estômago. Álvaro levava gente. Pegava mulheres sozinhas e elas nunca mais apareciam. Senti minhas mãos suarem. Meu pai era amigo de um sequestrador? Pior, de um assassino? Meu peito subia e descia em respirações curtas. Eu sabia que havia algo errado, mas nunca pensei que fosse tão grave. Agradeci a vizinha e voltei para a rua. Minha mente girava com perguntas sem resposta. Se Álvaro sequestrava mulheres, qual era o papel do meu pai nisso? Ele participava? Ele sabia? Ele ajudava? Voltei para casa sentindo o peso de tudo isso me esmagar. O que eu estava tentando descobrir não era só um segredo de família. Era uma história enterrada de crimes impunes. Crimes cometidos há tanto tempo que talvez nunca tivessem sido investigados de verdade. Meu pai poderia estar envolvido nisso? Orestes Andrade não era apenas um mecânico de Madureira. Ele sabia mais do que deixava transparecer. Abri novamente a caixa e espalhei os papéis no chão. Tentei organizar tudo. As datas das cartas, os nomes mencionados, os jornais. Peguei uma caneta e comecei a riscar os pontos que se conectavam. Algo me chamou a atenção. Um dos jornais falava sobre o desaparecimento de uma mulher em 1964. O nome dela era Helena Duarte. E no meio das cartas do meu pai, havia uma carta para Álvaro mencionando esse nome.
Ela sabia demais. Precisamos resolver. Meu coração disparou. Resolver? O que significava resolver? Eu sabia o que significava. Meu pai estava envolvido até o pescoço nisso tudo. Peguei uma das fitas cassete e coloquei no gravador. A voz do meu pai soou mais uma vez, calma, fria. Ele descrevia uma noite, um carro estacionado em uma rua deserta. Falava sobre uma mulher assustada, sobre um pedido de silêncio, sobre como tudo ficou fácil depois que ela parou de lutar. Meu estômago embrulhou. Desliguei a fita, incapaz de ouvir mais. Eu precisava encontrar uma prova real, algo que não deixasse dúvidas, algo que me dissesse sem chance de erro se meu pai era um cúmplice ou o próprio monstro. Minha cabeça estava cheia demais. Precisava de ar. Saí para andar, tentando processar tudo. Passei a madrugada em claro. Cada passo que eu dava parecia me afundar ainda mais nesse pesadelo. Eu poderia simplesmente fechar aquela caixa, esquecer tudo e seguir minha vida. Mas agora eu sabia demais. Eu não podia voltar atrás. O nome de meu pai estava ligado a crimes que nunca foram resolvidos. E se ninguém fez justiça por aquelas mulheres, talvez fosse minha responsabilidade fazer agora. Agora, eu preciso saber. Se estivesse no meu lugar, você continuaria? Ou deixaria o passado onde ele está? Me conta nos comentários. Quero saber se você teria coragem de seguir até o fim. Acordei com o sol atravessando as frestas da janela, mas parecia que não tinha dormido nem um minuto. Meu corpo estava exausto. Minha mente ainda girava, repetindo as mesmas perguntas sem resposta. A caixa continuava no chão, aberta, espalhando seus segredos pelo meu quarto como um veneno que já tinha se espalhado demais para ser contido. Eu sabia que precisava continuar, mas algo dentro de mim gritava para que eu parasse enquanto ainda podia. Mas era tarde. Eu já tinha ido longe demais. Minha mãe ainda não falava comigo desde a última conversa. Eu sabia que ela sabia mais do que dizia, mas não estava pronta para enfrentar isso agora. Me concentrei naquilo que tinha nas mãos. O nome de Helena Duarte, a conexão com Álvaro, a gravação do meu pai falando sobre uma mulher que parou de lutar. Cada peça estava me levando para uma verdade que eu não estava certa de querer conhecer. Mas eu precisava saber. Peguei meu telefone e liguei para o único contato que ainda poderia me ajudar. Meu amigo jornalista atendeu com a voz rouca, como se eu tivesse acabado de tirá-lo de um sono pesado. Dalvina, isso não pode esperar até amanhã? Ignorei a pergunta. Preciso que você descubra tudo sobre uma mulher chamada Helena Duarte, desaparecida em 1964. Ele soltou um suspiro, mas não perguntou nada. Apenas disse que me ligaria quando tivesse algo. Eu desliguei e fiquei ali, sentada, olhando para a caixa como se ela fosse explodir a qualquer momento. A tarde passou arrastada. Eu tentava continuar com a vida normal, mas era impossível. Meus olhos voltavam para os jornais, para as fitas, para as cartas. Cada vez que eu tentava me distrair, lembrava da vizinha dizendo que ninguém falava o nome de Álvaro. Lembrava do dono do bar me dizendo que meu pai e ele tinham negócios. O que eram esses negócios? Quem mais sabia a verdade? Não havia muitas opções. Se alguém sabia, era minha mãe. No final da tarde, fui até a casa dela. O portão estava entreaberto, como se ela estivesse esperando minha chegada. Quando entrei, vi que ela estava sentada na sala, com uma xícara de café na mão. Não disse nada quando me viu. Apenas me olhou como se já soubesse que eu voltaria. Me sentei no sofá ao lado. Eu sei que você está escondendo alguma coisa. Ela suspirou, colocou a xícara na mesa e passou a mão no rosto, cansada. O que você quer saber? Tudo. O que você sabe sobre Álvaro? O que ele e meu pai faziam juntos? Ela respirou fundo e fechou os olhos. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Finalmente falou. Seu pai era um homem complicado, Dalvina. Ele nunca foi santo, mas eu sempre preferi não saber os detalhes. Eu me endireitei no sofá. Detalhes do quê? Ela hesitou. Quando abriu os olhos novamente, eles estavam cheios de algo que parecia culpa. Ele e Álvaro estavam envolvidos em coisas que não eram para ser faladas. Minha respiração ficou presa na garganta. Coisas como o quê? Ela se levantou e andou até a janela, olhando para fora como se buscasse uma resposta no horizonte. Álvaro era policial, mas não era um policial bom. Ele fazia trabalhos sujos, lidava com gente perigosa. Seu pai sempre dizia que só fazia o que precisava para sobreviver. Mas eu sabia que não era só isso. Havia medo na voz dela.
medo e arrependimento. Meu estômago revirava. Então meu pai estava envolvido com crimes. Mas quais crimes? E por quê? Eu já tinha suspeitas, mas ouvir minha mãe confirmar que ele não era inocente me fez sentir um arrepio subir pela espinha. Ela se virou para mim. Você precisa parar de procurar. Se você souber demais, não vai conseguir voltar atrás. Olhei para ela e vi algo que nunca tinha visto antes. Ela estava implorando. Não por ela, por mim. Mas eu não podia parar. Me levantei e fui até a porta. Antes de sair, olhei para ela uma última vez. Se eu não descobrir a verdade, quem vai? Não esperei a resposta. Saí e fechei o portão atrás de mim, sentindo que, naquele momento, eu tinha acabado de quebrar algo que nunca mais poderia ser consertado. No caminho de volta, meu telefone tocou. Era meu amigo jornalista. Peguei o celular e atendi com a voz acelerada. Me disse que encontrou alguma coisa. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois soltou um suspiro. Dalvina, eu não sei se você quer ouvir isso. Meu estômago se apertou. Apenas fala. Ele respirou fundo. Helena Duarte era uma dançarina de cabaré. Foi dada como desaparecida em 1964. O caso nunca foi resolvido, mas há um detalhe. O nome dela aparece nos registros de denúncias contra um policial da época. Minha garganta secou. O nome era Álvaro de Mendonça. Me apoiei no volante, sentindo meu coração disparar. E tem mais. O nome do seu pai aparece nos registros do cabaré onde ela trabalhava. Ele era cliente dela. Meu sangue gelou. Meu pai conhecia a Helena. Meu pai estava envolvido com Álvaro. E agora, de repente, o nome dela estava em uma das cartas e em uma das gravações dele. Eu sabia o que isso significava. Eu sabia o que estava prestes a descobrir. Mas ainda assim, eu continuei. Se você ainda está comigo, quero que faça uma coisa. Compartilhe essa história com alguém, porque o que vem a seguir não pode ser esquecido. Minha respiração ainda estava descompassada quando desliguei o telefone. Meu pai conhecia a Helena Duarte. Meu pai frequentava o cabaré onde ela trabalhava. Meu pai estava ligado ao policial que foi denunciado por ela antes de desaparecer. As peças estavam todas ali, mas eu ainda precisava encaixá-las para ver o quadro completo. E a verdade começava a se desenhar na minha frente de um jeito que me dava medo. O nome de Helena Duarte não saía da minha cabeça. Peguei os jornais, as cartas, tudo o que eu tinha coletado até agora e espalhei sobre a mesa da cozinha. Comecei a organizar tudo por datas, tentando criar uma linha do tempo. A primeira denúncia contra Álvaro era de 1963. O desaparecimento de Helena foi em 1964. A última carta que meu pai enviou para Álvaro foi em 1965. Eles continuaram se falando depois do sumiço dela. Meu peito apertava com o peso dessa constatação. Se Helena desapareceu e Álvaro foi acusado de tê-la perseguido, por que meu pai ainda se correspondia com ele depois disso? E por que falava dela como se fosse um problema a ser resolvido? Minha mente rodava. Se eu queria respostas, teria que ir até a única pessoa que ainda poderia me dar algo concreto. Eu precisava encontrar alguém que trabalhou no cabaré na época do desaparecimento de Helena. No dia seguinte, fui até um bar antigo no centro da cidade. O único lugar que minha fonte disse que poderia ter alguém que lembrasse de Helena. Era um daqueles lugares onde o tempo parecia não ter passado. O cheiro de cigarro impregnado nas cortinas, a madeira gasta pelo uso. O balcão onde os mesmos rostos envelhecidos bebiam há décadas. Me aproximei do dono do bar, um homem com cabelos brancos penteados para trás e olhos cansados. Mostrei a foto de Helena, recorte de um dos jornais antigos. O nome dela não era falado ali há muito tempo. Ele olhou para os lados como se checasse se alguém estava ouvindo. Vi essa moça poucas vezes, mas lembro bem da história. Foi um escândalo na época. E desapareceu de repente. Ninguém sabia para onde tinha ido. A polícia disse que ela fugiu, mas todo mundo sabia que não era verdade. Meu coração apertou. Você conhecia o policial Álvaro? O olhar dele ficou sombrio. Conhecia. Todo mundo conhecia. Ele andava por aqui como se fosse o dono do lugar. Senti um arrepio na espinha. E o nome Orestes Andrade? Ele franziu a testa. Esse nome não me é estranho. Esperei que ele puxasse algo da memória. Sim, agora lembro. Ele vinha de vez em quando, mas sempre na companhia de Álvaro. Eu mal consegui respirar. Meu pai e Álvaro frequentavam aquele lugar juntos. Meu pai conhecia Helena
e sabia do que acontecia ali. O velho dono do bar limpou o balcão e abaixou o tom de voz. Se você quer um conselho, pare de procurar. Coisas ruins aconteciam naquela época. Gente desaparecia. Minha cabeça estava latejando. A cada nova informação, o peso da verdade ficava mais forte sobre mim. Saí do bar sem saber exatamente para onde ia. Peguei um táxi e fui até a casa da minha mãe. Eu precisava de mais respostas. Ela me recebeu sem surpresa, como se já soubesse que eu voltaria. Fechou a porta e cruzou os braços. Você não vai parar, não é? Balancei a cabeça. Preciso saber. Ela respirou fundo e sentou na cadeira da sala. Seu pai e Álvaro eram inseparáveis, mas ele nunca me contava o que faziam. Eu sabia que não era coisa boa. Meu peito apertou. O que mais você sabe? Ela olhou para o chão por um momento, depois voltou a me encarar. Uma vez ele chegou em casa no meio da madrugada, sujo, agitado. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele disse para eu não perguntar nada. Mas eu vi o que ele trouxe com ele. Era um colar de ouro com uma pedra vermelha. Nunca vi ele usar nem vender. Só escondeu na gaveta. Meu coração disparou. Você ainda tem esse colar? Ela hesitou. Depois se levantou e foi até o quarto. Voltou com uma caixinha pequena, abriu e colocou o objeto na mesa. Eu olhei para aquilo como se fosse uma prova de crime. Peguei o colar com as mãos trêmulas. Era um colar fino, com um pingente de rubi. Eu já tinha visto aquele colar antes, em uma das fotos de Helena nos jornais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Minha mãe me olhava, esperando que eu entendesse. Meu pai trouxe esse colar para casa na mesma época em que Helena desapareceu e nunca explicou de onde veio. Meu estômago revirava. Eu sabia o que aquilo significava. Meu pai não só conhecia Helena. Ele esteve com ela antes do desaparecimento. Talvez tenha sido a última pessoa a vê-la viva. O peso dessa descoberta me atingiu com força. Minha mãe segurou minhas mãos. Filha, algumas verdades não trazem paz. Meu peito apertou, mas trazem justiça. Ela suspirou e desviou o olhar. Eu sabia que não podia contar com ela para ir mais fundo. Então, tomei uma decisão. Eu ia encontrar a verdade por conta própria. E não importava o que eu descobrisse, eu não ia parar. Se estivesse no meu lugar, o que faria com essa prova? Denunciaria? Ou manteria esse segredo enterrado? Me conta aqui nos comentários, eu preciso saber. O colar continuava na minha mão, pesado como uma pedra. Aquele pequeno objeto tinha atravessado o tempo, passado por mãos erradas e agora estava ali, me encarando como uma resposta silenciosa para todas as minhas dúvidas. Meu pai o escondeu por décadas. Minha mãe nunca ousou se livrar dele. E agora, ele estava comigo, como se me desafiasse a decidir o que fazer com ele. Eu sabia que esse colar poderia ser a prova que faltava para confirmar tudo o que eu temia. Mas confirmar o quê? Até onde meu pai esteve envolvido? Ele sabia? Ele participou? Ou foi muito pior do que isso? Voltei para casa sentindo o peso de tudo sobre os ombros. Me tranquei no quarto, espalhei novamente todos os jornais e cartas pelo chão, tentando criar conexões, tentando ver o que estava bem diante dos meus olhos, mas que minha mente relutava em aceitar. Peguei um dos jornais mais antigos e procurei pela foto de Helena. E lá estava ela, sorrindo, com aquele mesmo colar no pescoço. Um frio subiu pela minha espinha. Se o colar estava comigo agora, era porque alguém o tirou dela. Minha mente rodava em círculos. Peguei a caixa novamente e fui direto para as cartas. Algumas estavam mais desgastadas que outras. O papel fino já quase se desfazendo entre os meus dedos. Encontrei uma carta específica que mencionava uma noite, uma garota e uma decisão difícil. Meu coração acelerou enquanto lia cada linha. As palavras de meu pai eram diretas, sem rodeios. Não foi difícil. Você fez bem em sumir com ela. Nada vai sobrar para encontrarem. A sala girou ao meu redor. Senti meu estômago se revirar. Meu pai não apenas sabia o que aconteceu com Helena, ele participou. Ele ajudou a sumir com ela. O papel tremia nas minhas mãos. Minha respiração ficou curta, como se o ar tivesse sumido do ambiente. Aquilo era real. Aquilo estava diante de mim. Por anos eu cresci imaginando um pai que nunca existiu. O homem que me criou, que me ensinou a amarrar os sapatos, que ria das minhas histórias, era um criminoso. Um cúmplice de assassinato. Peguei a gravação que tinha ouvido antes e apertei o play novamente.
A voz dele ecoou pelo quarto, tão calma que parecia que ele falava sobre qualquer coisa mundana. Ele descrevia detalhes. Falava de como as coisas se resolveram sem muito esforço, de como ninguém jamais descobriria. Ele tinha orgulho do que fez. Me senti suja, contaminada por aquela voz, por aquelas palavras. Desliguei o gravador com força e o joguei longe, sentindo meu peito subir e descer com a respiração pesada. Minha cabeça dizia para eu parar, mas meu coração me empurrava para frente. Se eu sabia disso, não poderia simplesmente fingir que nada aconteceu. Peguei o telefone e disquei para meu amigo jornalista. Eu precisava contar a ele, mas antes que eu falasse qualquer coisa, ele me interrompeu. Dalvina, precisamos nos encontrar. O tom de voz dele era tenso, preocupado. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Ele hesitou por um instante. Fui atrás dos registros de Helena. Alguém já tentou fazer isso antes, e essa pessoa desapareceu. Senti um arrepio gelado subir pela minha nuca. Meu coração disparou. Quem? Perguntei, apertando o telefone contra o ouvido. Um outro jornalista nos anos 80, ele começou a investigar o caso de Álvaro e Helena. Fez algumas denúncias e depois disso nunca mais foi visto. Minha boca ficou seca. Isso não podia ser coincidência. Álvaro tinha amigos poderosos. Mesmo morto, sua sombra ainda pairava sobre aquela história. E meu pai estava dentro disso até o pescoço. Nos encontramos em um café discreto no centro da cidade. Ele chegou com uma pasta cheia de anotações e recortes de jornal. Sentei na frente dele e esperei que falasse. Dalvina, isso aqui é muito maior do que imaginamos. Ele abriu a pasta e apontou para um documento. Álvaro foi expulso da polícia, mas nunca foi preso. Ele tinha aliados dentro do sistema e sempre escapava. Suspeitamos que ele fazia parte de um grupo de policiais que se aproveitavam do poder para cometer crimes. E adivinha só? Seu pai aparece em um dos registros de associados. Meu sangue gelou. Meu pai era cúmplice de uma rede de policiais corruptos. Era isso? Ele era mais do que um simples mecânico? Respirei fundo e empurrei o colar para ele. Isso aqui era de Helena. Ele pegou o objeto e observou atentamente. Se tivermos sorte, podemos encontrar familiares dela para identificar isso. Mas, Dalvina, se essa história for mesmo o que parece, tem gente que não vai querer que você continue. Isso pode ser perigoso. Eu já sabia disso. Eu sentia isso. Mas eu não podia mais voltar atrás. As evidências estavam se acumulando e eu não conseguia parar de conectar os pontos. Meu pai não era um homem inocente. Ele fazia parte de algo muito maior. O desaparecimento de Helena não foi um caso isolado. Provavelmente não foi o único. Quem mais sumiu? Quem mais foi silenciado? Eu precisava saber. Voltei para casa e peguei o colar novamente. Se aquilo era uma peça do quebra-cabeça, eu precisava descobrir onde ele se encaixava. Mas antes que eu tomasse qualquer atitude, o telefone tocou. Atendi achando que era meu amigo, mas a voz do outro lado me fez gelar até os ossos. Você está mexendo onde não deve, Dalvina. A voz era grave, desconhecida. Meu coração disparou. Quem é você? Perguntei, tentando manter a calma. Mas só ouvi um riso baixo antes da ligação cair. Fiquei ali, segurando o telefone, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Alguém estava me vigiando. Alguém sabia que eu estava chegando perto demais da verdade. Engoli em seco. Eu sabia que tinha duas opções. Ou eu recuava, fingia que nada aconteceu e tentava seguir minha vida, ou eu continuava até o fim. E a verdade é que eu nunca fui de recuar. Se você chegou até aqui, eu preciso saber. Você seguiria em frente ou abandonaria essa história? Me conta nos comentários. Fiquei com o telefone na mão por um tempo, que pareceu infinito. A ligação tinha durado poucos segundos, mas foi o suficiente para me fazer entender que alguém estava me vigiando. Alguém sabia que eu estava chegando perto demais. O que significava que essa história não estava enterrada como eu pensei. Mesmo depois de décadas, ainda havia pessoas que se preocupavam em manter esse segredo bem guardado. E agora, eu tinha me tornado um problema. Meu coração batia acelerado, mas meu pensamento estava claro. Eu precisava continuar. Eu precisava descobrir até onde isso ia. Porque agora não era apenas sobre o passado do meu pai. Era sobre justiça. Era sobre as vítimas que nunca tiveram um final. E, de certa forma, era sobre mim também. Peguei a caixa novamente e comecei a revisar tudo de novo.
Eu precisava encontrar algo que tivesse sido deixado para trás. Alguma pista que me dissesse quem ainda estava envolvido nisso. Voltei para as cartas. Tentei organizar pela ordem dos acontecimentos, tentando montar a linha do tempo na minha cabeça. Eu sabia que meu pai e Álvaro tinham uma ligação direta com o desaparecimento de Helena. Mas e os outros casos? Porque não havia só um nome ali. Havia pelo menos mais 4 mulheres mencionadas nas anotações. Mulheres que desapareceram e nunca foram encontradas. O que significava que Helena não foi a única. Meu peito apertou. Se meu pai estava envolvido nisso, então era pior do que eu imaginava. Não era um crime isolado. Era algo sistemático. Algo que aconteceu por anos e nunca foi descoberto. Engoli em seco e peguei o colar de Helena novamente. Se alguém da família dela ainda estivesse vivo, eu precisava encontrá-los. Eu precisava saber se aquele colar era de fato dela. Se eu tivesse um nome, uma confirmação, então eu teria algo real para levar à polícia. Voltei a ligar para meu amigo jornalista. Perguntei se ele conseguia encontrar alguma informação sobre parentes de Helena. Ele disse que tentaria, mas que precisaria de tempo. Tempo. Algo que eu não sabia se tinha. A ligação anônima me dizia que alguém estava me observando. Alguém não queria que eu continuasse. Mas eu não ia parar. Não agora. Não depois de ter chegado tão longe. Na manhã seguinte, decidi fazer algo que deveria ter feito antes. Fui até a delegacia. Mas dessa vez, eu não ia como uma radialista interessada em histórias antigas. Eu ia como alguém que precisava de respostas. Pedi para falar com um investigador experiente, alguém que pudesse me dizer se havia algo nos arquivos sobre Álvaro e meu pai. O homem que me atendeu era grisalho, com olhos cansados de quem já viu mais coisas do que gostaria. Ele me ouviu com atenção, sem me interromper. Quando terminei, ele ficou um tempo em silêncio antes de cruzar os braços. Você tem certeza que quer mexer nisso? Assenti. Quero. Ele soltou um suspiro. Álvaro foi um dos casos mais frustrantes da polícia. Todo mundo sabia que ele era sujo, mas ele sempre escapava. Sempre tinha gente no alto escalão protegendo ele. O nome do seu pai, no entanto, nunca apareceu nos relatórios oficiais. Mas nos bastidores, sempre houve boatos. Meu estômago embrulhou. Boatos? Ele assentiu. Gente dizia que ele era o homem que resolvia as coisas, que fazia o trabalho sujo. Mas nunca houve provas. E sem provas, nada podia ser feito. Aquelas palavras ficaram presas na minha cabeça. Meu pai fazia o trabalho sujo, o que significava que ele não só sabia, ele executava, ele se livrava das provas. Meu corpo ficou gelado. Saí da delegacia sentindo o peso do mundo nas costas. Se o que ele disse era verdade, meu pai não era apenas cúmplice, ele era executor. Ele eliminava quem precisava ser eliminado. Engoli em seco e tentei não vomitar ali mesmo na calçada. Meu pai, o homem que me colocou no colo, que ria das minhas histórias, que consertava carros e me ensinou a andar de bicicleta, era um assassino. Dirigi sem rumo, tentando processar tudo. Cada lembrança de infância agora vinha com um gosto amargo. Cada gesto dele agora parecia carregado de algo que eu nunca tinha enxergado antes. Parei o carro e olhei para o céu. Respirei fundo. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Não sabia qual era o próximo passo. Mas uma coisa eu sabia. Se ele era responsável por todas essas mortes, alguém tinha que pagar por isso. Peguei o telefone e liguei para meu amigo novamente. Antes que ele falasse qualquer coisa, eu perguntei: conseguiu encontrar alguém da família de Helena? Ele fez uma pausa. Sim, mas você não vai gostar do que descobri. Meu peito apertou. Quem? Ele respirou fundo. A única parente viva de Helena Duarte é uma irmã mais nova. E ela mora aqui, no Rio. Meu coração disparou. Eu precisava falar com essa mulher. Precisava entregar o colar. Precisava saber a verdade, mesmo que doesse. Pedi o endereço e dirigi até lá. Era uma casa simples de muros baixos em um bairro tranquilo. Toquei a campainha e esperei. Uma mulher idosa abriu a porta. Seus olhos eram cansados, mas cheios de uma tristeza que parecia nunca ter ido embora. Eu sabia que estava diante da irmã de Helena. Ela me olhou de cima a baixo, desconfiada. Quem é você? Respirei fundo. Meu nome é Dalvina. Eu acho que sei o que aconteceu com a sua irmã. Ela franziu a testa. Eu entreguei o colar. Isso pertencia a ela? Ela pegou o objeto com as mãos trêmulas. Olhou por um tempo
Depois começou a chorar. Sim, era dela. Meu coração doeu. Eu não sabia o que dizer. O que se diz para alguém que perdeu uma irmã há tantos anos e nunca teve respostas? Ela me olhou, ainda chorando. O que aconteceu com ela? Meu peito apertou. Eu queria dizer a verdade, mas a verdade era cruel demais para ser dita assim. Eu respirei fundo. Acho que posso te contar, mas não aqui. Agora peço que você compartilhe essa história com alguém que poderia gostar, porque agora não é mais só sobre mim. É sobre justiça. A mulher me olhava com os olhos cheios de expectativa e medo. O colar ainda estava em suas mãos, como se segurá-lo fosse a única maneira de manter a memória da irmã viva. Eu não sabia como começar. Eu tinha todas as respostas que ela esperou por décadas, mas nenhuma delas traria paz. Nenhuma delas devolveria Helena para ela. O silêncio entre nós pesava como chumbo. Respirei fundo e olhei ao redor. Precisamos conversar em um lugar mais reservado. Ela hesitou por um instante, depois assentiu e abriu a porta. Entramos na casa. Um espaço pequeno, mas acolhedor. As paredes tinham fotos antigas e minha garganta apertou ao ver uma delas. Helena estava ali, jovem, sorridente, segurando um livro. O tempo tinha parado para aquela imagem, mas não para o mundo. Sua irmã me ofereceu uma cadeira e se sentou na frente, segurando o colar com força. O que aconteceu com ela? Sua voz era firme, mas tremia nas pontas. Eu engoli em seco. As palavras se formavam na minha cabeça, mas era difícil pronunciá-las. Helena desapareceu em 1964. Antes disso, ela denunciou um policial chamado Álvaro de Mendonça. Ele a perseguia. A história foi abafada. Ninguém nunca investigou de verdade. A mulher apertou os lábios, o rosto contraído pela dor da lembrança. Eu continuei. O nome do meu pai, Orestes Andrade, apareceu nos registros desse cabaré. Eu encontrei cartas dele para Álvaro. E também encontrei gravações. Minhas mãos estavam suadas. Foi quando decidi dizer de uma vez. Meu pai ajudou a sumir com sua irmã. O tempo parou. A mulher me olhou como se estivesse tentando processar. Ela piscou algumas vezes, tentando absorver as palavras. Então abaixou a cabeça, fechou os olhos com força. Meu pai era cúmplice. Talvez tenha feito mais do que isso. Minha voz estava rouca. Eu não sei o que aconteceu com ela depois daquela noite, mas ele sabia. Ele participou. Ele fez parte disso. A irmã de Helena não chorou. Apenas ficou em silêncio, como se estivesse esperando que tudo fizesse sentido, mas não fazia. Ela se levantou devagar e foi até um móvel no canto da sala. Abriu uma gaveta e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Colocou na mesa e empurrou para mim. Eu nunca acreditei que ela tivesse fugido. Isso chegou aqui na semana seguinte ao desaparecimento dela. Peguei o envelope com cuidado. Dentro havia um bilhete curto, rabiscado às pressas. Algo está errado. Se algo acontecer comigo, a culpa é dele. Meu sangue gelou. A culpa é dele. Mas quem era ele? Álvaro. Meu pai. Meus dedos tremeram ao segurar aquele papel. A caligrafia parecia apressada, nervosa. Ela sabia que estava em perigo. E ninguém a salvou. Olhei para a mulher à minha frente. Você nunca mostrou isso para ninguém? Ela riu sem humor. Para quem? A polícia não se importava. Diziam que ela tinha ido embora, que era melhor seguir em frente. Então eu enterrei essa história. Mas nunca esqueci. Nunca parei de esperar. Um nó se formou na minha garganta. Eu também estava enterrando essa história, mas de um jeito diferente. Eu estava desenterrando tudo que um dia foi escondido. Fechei os olhos por um instante. Meu pai nunca pagou por isso. Ele morreu sem responder por nada. Meu estômago se revirava ao dizer aquelas palavras. Mas eu não podia mais protegê-lo. Ele era culpado. E ela tinha o direito de saber. A mulher pegou o colar novamente e suspirou. Então minha irmã morreu. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Meu silêncio foi a resposta que ela já sabia. As mãos dela tremiam quando apertaram a joia. Por todos esses anos eu sonhei com ela voltando, me contando que estava bem. Mas agora eu sei, eu nunca mais a veria. O peso daquelas palavras me atingiu como um soco. Eu queria dizer algo que a confortasse, mas não havia nada que pudesse aliviar aquela dor. Então, fiz o que sabia fazer. Peguei minha bolsa e tirei uma das fitas cassete. Coloquei sobre a mesa. Isso é tudo que tenho. Não é muito, mas é a verdade. Ela olhou para a fita, como se aquele pequeno objeto contivesse anos de respostas. Suas mãos hesitaram antes de pegá-la.
Ela virou de um lado para o outro, sem saber se queria ouvir, mas no fundo, eu sabia que ela ouviria, porque precisava. Porque depois de tanto tempo, alguém finalmente estava contando a história de Helena. Ela olhou para mim, os olhos cheios de algo que não conseguia identificar. Você vai levar isso adiante? Eu sabia o que ela queria dizer. Se eu levar isso à polícia, o que vai acontecer? Ele já morreu. Todos já morreram. O que isso muda agora? O que eu poderia responder? Que mudaríamos o passado? Que haveria justiça? Nenhuma dessas respostas era verdadeira. Mas havia algo maior que isso. Não era sobre punição, era sobre memória. Não podemos deixar que a história dela seja esquecida. Meu tom era firme. Não importa quem ainda está vivo ou morto. O que importa é que ela existiu e que alguém precisa saber o que aconteceu com ela. A irmã de Helena fechou os olhos, deixando algumas lágrimas caírem. Eu entendi. Isso era tudo o que ela precisava ouvir. Não se tratava de vingança. Se tratava de dar um nome à dor, de contar o que nunca foi contado. Ficamos em silêncio por um tempo. O relógio na parede marcava cada segundo que passava, como se estivesse nos lembrando de que o tempo, embora cruel, nunca apaga o que é verdadeiro. Finalmente, ela respirou fundo e assentiu. Eu quero que a verdade seja dita. Se há algo que você possa fazer, faça. Meus olhos arderam. Eu não sabia como ainda tinha forças para seguir, mas eu seguiria. Saí daquela casa sabendo que minha missão ainda não tinha terminado. Eu precisava ir até o fim. Eu precisava levar isso adiante. Porque não era mais apenas sobre meu pai. Era sobre todas as mulheres que desapareceram sem ninguém para contar suas histórias. Se eu parasse agora, elas seriam esquecidas. Eu não podia permitir isso. Meu peito se encheu de determinação. Eu sabia qual era meu próximo passo. Se você ainda está aqui, quero te pedir algo. Diga nos comentários. A verdade sempre deve ser contada, mesmo quando não há mais justiça? Quero saber o que você pensa. O tempo não espera por ninguém. Desde que decidi levar essa história adiante, minha vida mudou completamente. A exposição da verdade me transformou. Arrancou todas as certezas que eu tinha e me obrigou a olhar para dentro. Passei semanas revisitando os mesmos documentos, reouvindo as gravações, tentando me convencer de que aquilo era real. Mas era. E agora, o mundo também sabia. O dia da reportagem foi um dos mais difíceis da minha vida. Eu sabia que contar essa história significava abrir feridas antigas, mas era necessário. A irmã de Helena me acompanhou. Ela queria estar presente quando a matéria fosse ao ar. Queria ver com os próprios olhos que depois de tantos anos, a verdade finalmente seria contada. Meu amigo jornalista organizou tudo. O caso de Álvaro, a rede de crimes, a participação do meu pai, tudo foi colocado à mesa, sem censura. Quando o programa começou, senti um nó no estômago. A apresentadora narrou os acontecimentos de forma firme, revelando detalhes dos desaparecimentos, das vítimas esquecidas, da corrupção policial que garantiu que esses crimes nunca fossem solucionados. E então, ela mencionou o nome do meu pai, Orestes Andrade, cúmplice de Álvaro de Mendonça. Ver aquelas palavras escritas na tela foi como levar um soco no peito. Meu pai estava exposto ao mundo, não mais como um homem trabalhador, mas como um criminoso. A reação foi imediata. A cidade inteira comentava. Nos dias seguintes, recebi ligações de números desconhecidos, algumas ameaças veladas, pessoas que preferiam que essa história continuasse enterrada, mas recebi também mensagens de apoio. Familiares de outras mulheres desaparecidas entraram em contato, perguntando se os nomes de suas irmãs, mães ou filhas apareciam nos documentos. A verdade libertou algumas pessoas, mas trouxe dor para outras. Eu sabia que isso aconteceria, mas não havia outro caminho. Minha mãe se recusou a falar comigo depois da reportagem. Quando fui até sua casa, ela sequer abriu a porta. Eu entendi. Para ela, essa história deveria ter sido deixada para trás. Mas para mim, ignorar significava aceitar. Significava ser cúmplice. E eu não poderia carregar esse fardo pelo resto da minha vida. Mesmo que isso custasse a relação com minha mãe, eu sabia que tinha feito o certo. A irmã de Helena me agradeceu com lágrimas nos olhos. Eu esperei a vida inteira por esse momento. Mesmo que justiça nunca seja feita, pelo menos agora eu sei a verdade. Meu coração doeu ao ouvir isso. Eu sabia que ela queria mais.
Queria que os culpados fossem presos. Queria respostas que ninguém mais poderia dar. Mas às vezes, a única coisa que nos resta é a memória. E a memória já é poderosa o suficiente. No dia seguinte, caminhei pela cidade com a sensação de que tudo estava diferente. O sol brilhava do mesmo jeito, as ruas seguiam movimentadas, mas eu não era mais a mesma pessoa. Passei a vida inteira acreditando que meu pai era um homem comum, um mecânico honesto. Agora sabia que ele foi muito mais do que isso. E essa verdade me assombraria para sempre. Mas era a verdade. E isso era inegociável. Passei a madrugada ouvindo as gravações pela última vez. As palavras do meu pai, sua voz calma e sem arrependimento, eram o testemunho de quem ele realmente era. E por mais doloroso que fosse, eu precisava aceitar. Quando o sol começou a nascer, tomei minha decisão. Peguei todas as provas, todas as cartas, fitas, documentos e jornais e as guardei. Não para esquecer, mas para que nunca mais fossem ignoradas. O tempo passa, mas a história nunca desaparece. Helena não teve um enterro digno, mas sua memória agora está viva. As outras mulheres que desapareceram sem respostas agora têm um nome. E eu, Dalvina Andrade, carrego comigo a certeza de que fiz o que precisava ser feito. Não há felicidade em descobrir que seu próprio pai era um monstro, mas há paz em saber que o silêncio não venceu. A vida me ensinou que o passado pode ser doloroso, mas é necessário olhá-lo nos olhos. Fugir da verdade não muda os fatos. O que está feito, está feito. Mas o que fazemos com essa verdade define quem somos. E eu escolhi a verdade. Não por mim, mas por elas. Pelas vozes que foram caladas, pelos nomes esquecidos. Porque a memória é a única justiça que resta quando tudo mais falha. Eu sou Dalvina Andrade e essa é minha história. Se essa história te impactou, inscreva-se no canal Sabedoria da Vovó e ative as notificações, porque algumas verdades precisam ser contadas.